se chama Feira das Nações, e ele tem como objetivo trazer um pouco da vivência através do Retornir, que foi para pelo menos esses 3 países que a gente selecionou. O Lucas Moraes, ele vai falar sobre a experiência dele na Suíça, a Bianca vai falar da experiência dela na Alemanha, e a Iris, que vai entrar um pouquinho mais tarde, vai falar da sua experiência sobre a Rússia. E depois a gente pode trocar também, a gente abriu essa plataforma para todos os interessados, para as pessoas que quiserem fazer alguma vivência de intercâmbio e tirar algumas dúvidas através da vivência de quem já foi. Bom, o Lucas vai ser o primeiro. Pode começar, Lucas. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Queria agradecer muito a Bianca também por ter feito o convite. Obrigado pela FS também. É uma grande honra estar fazendo isso, até porque a FS significa muito para mim, e no decorrer do que eu estiver falando que vocês vão entender o porquê de quão importante foi esse intercâmbio para mim e o quanto ele mudou bastante a minha vida, e tenho certeza de que qualquer um que faz muda mesmo. Eu sou o Lucas, como a Bianca já falou, eu tenho agora 17 anos. Quando fiz o meu intercâmbio eu tinha 16, então fui em 2016 mesmo, fiquei 1 ano na Suíça, na parte alemã, de fevereiro até janeiro de 2017. Escolhi a Suíça por um motivo muito pessoal meu, pelo fato de eu ser uma pessoa que gosta muito de línguas. Então, além do fato da Suíça ter o alemão, que era uma língua diferencial que eu queria muito aprender, ela também tem a questão de serem 4 línguas num país pequeno. Então, você tem toda essa questão de você ter esse contato muito, muito forte, realmente, com todas as línguas. Tanto que eu pude, no decorrer do intercâmbio, falar não só o alemão, aprender o alemão, mas como também ter aulas de francês na escola, e eu tive até aulas de mandarim na minha escola. Então, isso foi um negócio muito bacana que o intercâmbio pôde me proporcionar. É para eu ir continuando todas as partes, ou sim? Então, tudo bem. Continuando, justamente essa questão da motivação que eu tive para ir para a Suíça foi muito as línguas, e a questão de eu ter um feedback muito positivo do país também, porque antes de fazer mesmo, de escolher a agência de intercâmbio que eu iria fazer, ou até mesmo o país, eu procurei saber muito sobre o que eles me ofereciam, o que seria melhor para mim. Então, eu tomei essa atitude muito, muito nessa questão do sentido de a Suíça ser um país muito bom, pelo feedback que as pessoas me davam. Tanto que eu falo, quando no application eles pedem para você colocar três opções de países, e eu coloquei as 3 Suíça, porque se não fosse para ir na Suíça eu não iria em nenhum. Eu falava isso para minha mãe sempre. Mas o fantástico mesmo de tudo isso, de todo o intercâmbio, de toda a questão, eu acho que vai muito além de conhecer um país bonito, vai muito além de conhecer uma comida diferente ou tudo isso. Vai muito pela questão de conhecer pessoas novas. O intercâmbio me proporcionou, hoje eu posso falar que eu conheço pessoas do Brasil inteiro e do mundo também. Então, se eu falo, eu tenho um amigo meu na Tailândia, eu tenho um amigo meu na Costa Rica, tenho um amigo meu nos Estados Unidos, tenho um amigo meu na Europa inteira. Isso eu acho um dos pontos mais gratificantes que foi fazer um intercâmbio na Suíça, como exemplo. Porque lá, como tudo é muito pequeno, a Suíça é um país bem pequeno, se for por uma proporcionalidade, só no estado de São Paulo, cabe 5 suíços no estado de São Paulo. Em relação ao número de habitantes, são só 8 milhões, que não dá nem a própria cidade de São Paulo. Então, essa questão de ser tudo tão pequeno proporciona a gente ter um contato muito maior com todas as coisas. E isso que é tão interessante, que a gente pegava um trem, por exemplo, para ir de onde eu morava, que era perto de Zurique, que é a capital financeira do país, até a outra parte, que era a parte francesa, por exemplo, em Genebra. Isso era uma coisa corriqueira que a gente fazia. E é muito interessante isso, pelo fato de você construir cada vez mais amizades fazendo essas viagens, porque isso é coisa muito de intercambista mesmo, fazer viagem dentro do país. Os próprios suíços não têm essa vontade de conhecer o próprio país deles, né? Então esse foi um dos pontos positivos também da Suíça. Justamente, e eu gosto de citar que tem 3 coisas no intercâmbio que fazem muita diferença, e fizeram para mim, por exemplo. Como está o mundo hoje em dia, a gente vê essa questão da globalização e tudo mais, e tudo que acontece, é muito importante a gente ter a relação de tolerância, e isso a gente aprende muito no intercâmbio, muito, muito mesmo, essa questão da tolerância, que com você convivendo com outras culturas, você convivendo com outras pessoas, fica tudo tão mais fácil,
de você entender o que acontece. Isso é um ponto muito positivo do intercâmbio, porque você passa a entender a visão de mundo que tem outra pessoa. Então, a tolerância é um aspecto muito positivo. A responsabilidade, porque querendo ou não, você está sozinho. Você está sozinho, claro que você tem toda a FS mesmo te apoiando, a própria família, a host family está te apoiando ali, mas de uma forma ou de outra, em certos momentos você vai se ver sozinho para resolver situações. E isso é muito interessante porque você pode se autoconhecer nesse momento. Esse autoconhecimento também é muito válido, foi muito importante para mim no meu intercâmbio. E eu acho que um dos pontos mais legais, mais interessantes é justamente a questão do desenvolvimento de um nacionalismo próprio que a gente cria, não pelo país que nós estamos, mas pelo próprio país de origem. Por exemplo, quando eu fui, estava na época das Olimpíadas, e foi um dos momentos para mim mais marcantes foi as próprias Olimpíadas. Apesar do Brasil estava passando por um momento muito difícil, as Olimpíadas foram muito importantes para mim, para reconhecer o quanto eu gosto do Brasil de verdade. Porque eu fiquei realmente assim, não vou dizer triste, mas sentido de não estar no país num momento tão legal que estava acontecendo. Então, essa questão de desenvolver um nacionalismo interno, ser brasileiro realmente, eu acho que eu desenvolvi muito isso lá, de ter orgulho da minha própria terra, de saber que eu não conheço quase nada do Brasil. O Brasil é um país imenso, imenso mesmo, e eu não conheço nada dele. Enquanto muitas pessoas as quais eu conversei e tudo, você fala, nossa, eu conheço tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu falava, meu Deus, você conhece mais do Brasil que eu. Então, eu acho muito legal essa parte. Quando eu voltei para cá, eu voltei com uma coisa na cabeça que eu queria muito conhecer o Brasil. Então, esse espírito naturalista, eu acho que surge quando você faz intercâmbio. E se for perguntarem para mim, como muitas pessoas fazem, por que fazer um intercâmbio? Por que você foi fazer isso? Meu Deus, você sai da sua casa, você vai para um país totalmente diferente, você não fala a língua deles, você tem que se acostumar com uma família nova. Isso eu acho que é a parte mais legal de todas. Porque eu lembro quando eu cheguei, eu fui eu e mais duas brasileiras. A gente chegou, a gente estava muito perdido, realmente. A gente fala sempre isso, que a gente estava muito perdido, a gente desenvolveu toda essa questão durante o tempo, durante um ano. E quando você chega e você olha para aquelas, no meu caso, minha host family eram os meus dois pais, né, minha mãe e meu pai de lá, e meu irmãozinho, que tinha 7 anos. Aí você olha e fala, nossa, essa vai ser minha família por um ano. Isso foi muito marcante para mim. Eu lembro de tentar conversar com meu irmãozinho pequeno e não consegui falar nada, porque eu fui para lá não sabendo falar alemão. E ele não sabia falar inglês também. Então eu tentava gesticular com ele, falar alguma coisa, e era muito engraçado, porque os dois acabavam rindo. Apesar de que depois, em 3 semanas, como você está em total contato com a língua, isso é um fato muito importante do intercâmbio também. Você desenvolve o aspecto linguístico. A AFS, é claro que a gente sempre fala, a AFS não é um intercâmbio para você aprender a língua, é um intercâmbio cultural, obviamente. Mas a língua é uma consequência da cultura. Então, como você está em constante contato com a língua, você acaba pegando ela muito fácil. É só você querer. Então, com o tempo, eu consegui desenvolver a língua, consegui ter um contato muito legal com meu irmão e com a minha família, tanto que eu guardo eles com muito carinho no meu coração, converso com eles uma semana sim, semana não, estou sempre conversando com eles, a gente faz FaceTime direto. Quando um está em férias, o outro não está, a gente está mandando coisas para saber como eles estão e as questões, tudo que está acontecendo. Então, eu desenvolvi muito um contato muito grande com a minha família mesmo. Então, é realmente isso, o intercâmbio é fantástico, pelo fato de que ele abre portas para tudo. Você tem tudo que você pode conhecer, você pode descobrir. É realmente uma das experiências mais fantásticas que eu fiz, e eu acho que eu dificilmente vou fazer uma coisa parecida com isso. Foi realmente fantástico. Obrigada, Lucas. Alguém tem alguma pergunta para o Lucas? Perguntas não? Então, Bianca, você já pode entrar para fazer a sua parte, para falar sobre a Alemanha. Tá bom. Tá bom? Obrigada, bem. Lucas. A gente vai estar gravando todos esses depoimentos, toda essa parte da exposição da experiência de vocês para compartilhar com outros estudantes que têm o mesmo interesse que vocês. Para vocês serem despertadores dessa vontade. Obrigada. Você fica mais nervosa, Bianca. Não pode fazer essas coisas. Não, fica tranquila. O Lucas já deu todo o roteiro. Já começou, já abriu a porteira. Então, muito obrigada, Bianca, pela oportunidade. Como a Bianca disse, eu me chamo Bianca. Eu fui para a Alemanha e, como você disse, o Lucas estava falando e eu estava pensando, nossa, eu acho que eu vou repetir as mesmas coisas que ele falou. Porque ele falou uma coisa que foi tão sincera, assim.
acho que intercambistas em geral, assim, a gente se encontra, não tem problema, a gente tá todo mundo junto, começa a conversar de intercâmbio, pronto, tudo ótimo. Mas bem, como a Bianca falou, fui para a Alemanha, eu fui no mesmo período que o Lucas e a Iris também, fui em janeiro, fui em fevereiro e voltei em janeiro. Eu tenho 18 anos, eu fiz 17 anos no intercâmbio, e agora eu estou no cursinho aqui, eu moro em São José dos Campos, perto de São Paulo. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu, como motivação do meu intercâmbio, eu não sei o que responder, porque foi sempre um sonho, foi um sonho de criança, assim. Eu falei, nossa, que legal, sempre quis morar um ano fora e nunca pensei muito no país. Eu falei, desde pequena, eu falei, mãe, quero morar um ano fora do Brasil, é isso que eu quero fazer algum dia da minha vida, quando eu crescer eu quero fazer isso. E um dia chegou a hora de eu escolher o país. E foi um pouco difícil para mim, porque eu gosto muito de aprender línguas diferentes. Eu gosto muito de aprender culturas diferentes. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma organização chamada CISV, que tem os mesmos princípios da FS, só que elas fazem acampamentos nas férias. E eu sempre participei muito do CISV. E até por causa do CISV que a gente acabou escolhendo o FS para fazer meu intercâmbio. E eu já sabia falar inglês, sabia falar espanhol. Falei, nossa, quero aprender a falar outra língua. Daí eu comecei a olhar o catálogo da FS, com todos os países que tinha, e falei, nossa, acho que quero aprender alemão. Daí eu me inscrevi no intercâmbio para a FS, e acho que, diferentemente do Lucas, eu falei, quero aprender alemão, colocar a Alemanha como primeira opção, mas também se for para a Suíça, para a parte alemã, ou para a Áustria, na Áustria se fala alemão, né? Ou para a Áustria, eu tô bem, porque eu queria aprender alemão. E, por sorte, ou não sei, assim, consegui ir para a Alemanha e fui muito feliz na minha escolha, assim, não me arrependo nada. O intercâmbio, assim, na verdade, como o Lucas falou, assim, chegar a primeira semana, eu só pensava, o que eu estou fazendo aqui, né? Não entendi uma palavra de que ninguém falava. Minha família, ninguém falava inglês, então era muito difícil de comunicar, eu não falava nada de alemão, aquele desespero. Mas eu falei, nossa, foi meu sonho desde pequena, né? Será que é realmente isso que eu tô sentindo? Mas passou uma semana, assim, não diria frustração, mas esse medo passou. Eu acho que é um medo que a gente sempre tem, é parte do intercâmbio, né? E daí fui me juntando, ficando mais próxima da minha família. Minha família foi bem interessante porque a minha mãe de lá, ela é portuguesa. Então eu tive essa vantagem, pode-se dizer assim, nas primeiras semanas eu conseguia falar português com ela. Ela falava super pouco português, né, porque ela foi para a Alemanha com 5 anos, mas meu pai de lá só falava alemão e eu tinha uma irmã de 19 anos. E foi uma experiência incrível, assim, falando da família já, assim, porque a gente ficou muito próximo. E quando a gente desenvolveu um círculo familiar muito grande. E eu acho que foi por muita parte minha e deles. Ninguém na família fez intercâmbio, eles não tinham noção de nada. É até engraçado porque eles conheceram a FS por meio de um jornal. Eles estavam lendo jornal na casa deles e tinha uma propaganda da FS da Alemanha. Eles falaram, nossa, que legal, vamos ficar com uma intercambista. E eu fui escolhida, fui a sortuda, eu diria. Ele se deu muito bem. E até meus pais brasileiros foram para a Alemanha quando eu estava lá, meu irmão foi para lá enquanto eu estava lá. E a gente desenvolveu eu diria que as duas famílias desenvolveram uma amizade muito grande. E até no meu aniversário agora de 18 anos, surpresa, e os pais da Alemanha vieram me visitar, assim, 6 meses depois que eu voltado do meu intercâmbio. Então, acho que é a prova de que assim, o intercâmbio não é um ano, né? Ele é muito mais do que isso. Agora, em questão de aprendizagem, eu diria, é bem o que o Lucas falou, na verdade. A gente tá junto ali com a família, com essa super experiência com a família, só que a gente tá sozinho, né? A gente tá sem nossos pais pela primeira vez. Para muitos intercambistas que eu conheci, é a primeira viagem internacional. Muitos não sabiam falar nem inglês, então é uma saída da zona de conforto muito grande, né? E a gente vai para lá sem saber nada, esse desespero todo, mas aprendendo, parece criança assim mesmo.
vai aprendendo aos poucos, se perde na estação de metrô, mas depois tranquilamente, e tudo isso. E na escola também, assim, eu achei super interessante, porque eu fiquei numa classe mais nova, mas não foi problema nenhum, sabe? Eles super me respeitaram, tiveram um super carinho comigo, e é óbvio que eu não sabia falar alemão, eu não conseguia acompanhar a escola como eles acompanhavam. Mas eu acho que teve uma grande, assim, abertura dos professores e dos meus colegas de turma, assim, para que eu aprendesse e tivesse uma experiência, assim, 100%, eu diria. E calma aí que eu não tenho umas coisas aqui, deixa eu dar uma olhada. Tá. O Lucas também falou dessa parte de virar mais nacionalista. Ele falou das Olimpíadas, eu me identifiquei muito, porque eu lembro assim, nossa, super negócio legal acontecendo no meu país e eu não tô lá. Eu comecei a pensar, eu não conheço nem a capital do meu país, eu queria conhecer Berlim de qualquer jeito. A gente começa assim, fica super nacionalista do próprio país, mas também quer conhecer, quer aproveitar ao máximo a experiência no país do intercâmbio, né? E a FS foi muito boa para mim, tive uma experiência, não posso reclamar de nada com a FS. E eu fiquei na Stuttgart, na Alemanha, que é no sul da Alemanha, fica 2 horas de Munique, e eu fiquei praticamente sozinha lá, sem brasileiros em volta, porque os brasileiros que foram comigo, eles estavam todos no norte da Alemanha, eu estava no sul, e eu não sei se isso foi uma sorte ou um azar, eu diria que foi sorte, porque me forçou a sair da minha zona de conforto. Então, eu estava lá, era só eu, e até nos eventos da FS que a gente fazia lá na Alemanha, eu tinha só pessoas da Argentina, do Chile e tudo. E várias pessoas de outros países e não ficava falando só português. Isso me forçou muito mais a aprender alemão e ter uma experiência mais completa, eu diria. Bem, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu fale de mais alguma coisa. Não, foi ótimo. Obrigada, Bianca. Foi super esclarecedor. A gente, como eu já falei, a gente vai gravar para mandar para todo mundo, porque a gente tem muitos interessados também pela Alemanha. Agora a gente vai convidar a Iris para conversar com a gente, que ela foi para a Rússia, e ela vai contar um pouco da experiência dela, de o que foi motivado a escolher a Rússia como país. Ai, gente. Oi, pessoal. Desculpa o atraso, viu? Eu estava dando aula. Cheguei atrasadinha um pouco. Tô toda suada aqui, mas beleza. Então, meu nome é Iris. Eu tenho 17 anos. E eu fiz um intercâmbio para a Rússia ano passado. Eu ainda tinha 15. E eu moro no interior de São Paulo, em Barra Bonita. O que me motivou a fazer intercâmbio? Acho que no começo, eu não sei explicar o que me motivou a fazer intercâmbio. Eu fui host family quando eu tinha uns 13, 14 anos e uma menina italiana. Aí eu tava naquela fase, né? Pessoal do interior, todo mundo ama festa de 15 anos e eu já falava assim com 13 anos, eu quero fazer intercâmbio, mãe. Aí ela falou assim, tudo bem. Então, chegou 2014, 2015 eu falei assim, mãe, ano que vem eu vou fazer intercâmbio. Aí, beleza, então vamos olhar. Aí eu comecei a olhar. Eu só conhecia a FS. Eu não conhecia outra agência. E eu fui pela FS porque eu tinha recebido alguém pela FS. Eu conhecia os princípios, mais ou menos, né? Agora eu conheço bem melhor. E aí eu fui decidir o país que eu queria ir. Eu tinha só 15 anos e eu não sabia falar inglês. E eu falei assim pra minha mãe, então, eu quero ir pra Austrália, quero ir pra algum lugar que fale inglês. Austrália, Estados Unidos. Mas eu sempre dancei desde os meus 9 anos e eu sempre tive um amor enorme pela Rússia, não sei dizer porquê, né? Aí eu pensei, então, eu posso aprender inglês durante a minha vida inteira, em outros momentos. Em inglês rodeia a nossa vida todos os dias. Mas outra língua, russo, alemão, tailandês, não sei. É muito mais fácil aprender nessa idade, que é na idade que eu fiz intercâmbio, nós fizemos intercâmbio. Então eu pensei, vamos pra Rússia.
pus lá minha primeira opção. Depois joguei uns países aleatórios, Estados Unidos, Itália, Espanha, qualquer coisa, mas eu tinha certeza que você ia dar certo e deu. Aí acabei indo lá. Deixa eu ver aqui mais. A escolha do destino. Aí as experiências. A gente falou muito das coisas positivas, né? O Lucas, a Bia. Mas eu gosto de lembrar que o intercâmbio faz a gente crescer, mas também a gente dá uma sofrida, né, pessoal? Eu tive vários problemas com a minha família, principalmente por falta de comunicação. É uma coisa que eu aprendi muito, é abrir a boca e falar quando tem que ser falado. É uma coisa que a gente aprende muito no intercâmbio, é não ficar de boca fechada. Se tem problema, você fala. Então, eu tive problemas com a minha família, tive que envolver a FS, teve momentos que eu quis ir embora, mas hoje em dia eu falo que eu não me arrependo de nada, que a minha família me ajuda muito e está sempre presente depois que eu fui embora. Eu sempre achei assim, que que eu tinha uma relação muito boa com a minha irmã, com o meu pai e com a minha mãe russa, não. Quando eu fui embora, a pessoa que eu mais sinto falta é da minha irmã. Da minha mãe, quer dizer. Eu, falando da minha família, eu tinha uma família bem grande, era um pai, a minha mãe e duas irmãs e um irmão. E os meus pais eram separados, então eu tinha 2 casas. E mais um monte de avó que morava perto, então eu vivia rodeada de família, uma coisa que é muito diferente para mim, porque aqui no Brasil a minha família vive muito distante, então tem gente em Minas Gerais, tem gente no Paraná, mas perto de mim só minha mãe e meu pai. Os destaques, eu acho, para gente, para quem vai para um país diferente. Você aprende 2 línguas. Se foi para a Rússia, eu aprendi inglês, aprendi russo, além de ter voltado com um pouquinho de espanhol, porque eu tinha um amigo mexicano, então a gente falava e ele me ensinava. É uma troca de culturas enorme. Você acaba sabendo uma palavra, pelo menos em 70 idiomas. Eu acho que fazer intercâmbio, já falei, faz você aprender a falar, faz você aprender a fazer amigos, a se soltar, tentar interpretar os sinais que as pessoas te dão, quando elas não estão felizes, quando elas precisam de espaço. Que aqui no Brasil a gente é sempre muito, muito próximo, né? E às vezes, quando eu estava durante o meu intercâmbio, eu queria estar mais próximo, mas eu via que as pessoas não deixavam, sabe? Os russos eram bem fechados. A gente tem uma boneca russa, acho que vocês conhecem, chama matrioska, e você vai abrindo e tem as camadas. Então a gente costuma dizer que os russos são como matrioscas. Conforme você vai abrindo as camadas, você vai conhecendo a pessoa mais por dentro, eles vão se abrindo com você, e foi assim com a minha família, foi assim com os meus amigos. Tanto que isso foi uma experiência que demorou 10 meses para eu falar assim, eu tenho amigos, eu tenho uma família perfeita, perfeita não, né? Uma família maravilhosa, claro, com defeitos, que eu amo muito. E acho que é isso, gente. Tá ótimo, Iris. Obrigada. A gente queria também chamar o Pedro, que o Pedro também fez intercâmbio para o Chile. Eu acho que seria bacana ele também dar o depoimento dele de como foi para ele também. É um país que foge um pouco daqueles países padrão que todo mundo escolhe. E por que seria bacana escolher um país como o Chile? Tá me ouvindo, Pedro? Tá no... O teu microfone tá desligado. Agora sim. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Pera aí, que eu tô na faculdade. Deixa eu entrar numa sala vazia. Estão me vendo? Agora sim. Oi, gente, eu tava numa aula em grupo. Ai, meu Deus, cadê vocês? Achei. Oi, gente, meu nome é Pedro, eu sou retornido à FS. Eu viajei em 2013, eu fui pro Chile. Não foi bem uma escolha,
foi quando eu fui escolher meus países, não tinha FS em Recife, e meus pais disseram, escolhe um país pertinho, porque qualquer coisa a gente pega um avião e vai te buscar. Então esse foi meu processo seletivo dentro do AFS. E foi um ano incrível para mim. Foi um ano bastante difícil. Eu aprendi muito sobre mim. Eu sou nascido e criado no centro de Recife. Então sempre estava acostumado a fazer tudo a pé, pegar ônibus sozinho. E o EFS, antes eu achava por azar e agora eu vejo com muita sorte, me colocou sem nenhum tipo de hipérbole, sem nenhum tipo de exagero na última rua da cidade. Eu morava longe de tudo e de todos. Para pegar um ônibus, eu andava 40 minutos. Era muito, muito, muito longe onde eu morava. Era no meio do bosque. E eu coloquei isso como o meu maior problema no intercâmbio. Em todas as reuniões eu falava, meu Deus, eu não aguento isso. E eu morava numa casa gigante, com piscina, super legal. Minha família levava para todos os cantos, mas eu não conseguia viver com isso. É, mas foi uma experiência bem legal, porque você tá numa fase da vida que você descobre muito sobre você mesmo. Que você vai aprender um novo idioma, você vai paquerar, você vai conhecer galera nova, você vai descobrir, se dar novas oportunidades. Muito provavelmente vai ser a primeira vez que você vai estar longe do seu pai e da sua mãe por tanto tempo. Mas é muito importante, e agora que eu sou voluntário, eu tenho uma visão diferente do intercâmbio, eu posso ver melhor que muitos problemas fui eu que criei, não foi onde eu estava. E agora que eu estou do lado de cá da organização, é bem legal eu ver que muitas das coisas que meus voluntários falaram para mim, eu falo para os meninos que viajam. E tenho a certeza que vocês estão fazendo parte de uma organização incrível, que realmente funciona, que realmente busca ter um ideal. Isso que eu acho legal no FS. A gente está aqui, eu estou dispondo do meu tempo, Olga, que é a atual presidente da UFS, está dispondo do tempo dela por algo que a gente acredita. Eu acho que esse é o foco da organização. É a gente fazer algo que a gente gosta, com carinho, com coração. O trabalho voluntário é algo que eu sempre gostei muito. E quando eu conheci o UFS, eu fiquei maravilhado. Eu lembro que na minha orientação ainda se chamava Orca, era minha época, eu sou um pouquinho velho. Eu lembro da minha orca, eu conheci Tessa, que era voluntária aqui do Nordeste, e eu lembro que as primeiras coisas que eu falei, eu disse, caramba, eu quero fazer parte do AFS. E ela disse, você já faz parte do AFS, mas eu queria ser voluntária desde já. E é muito legal você ter toda essa visão da organização. Eu fui família anfitriã, eu sou voluntário, eu sou atual presidente do comitê, e é muito legal você entender como isso funciona, você fazer parte e estar aqui dando um pouco do meu depoimento, dizer que foi uma experiência que eu não me arrependo nem um pouquinho. Não acho que vocês vão atrasar o vestibular de vocês. Eu voltei, eu passei no vestibular, foi de boa. É uma preocupação que muitos estudantes têm. Façam isso, vocês vão ganhar muito, vocês não vão aprender só um idioma. Eu sei que bastante clichê falar isso, mas é verdade. Você nota uma pessoa nova, tenho certeza disso. Obrigada, Pedro. Mas alguém quer contribuir com alguma experiência ou com alguma pergunta? Feche meu microfone, por favor, para eu voltar para a aula. Uhum. Bi. Fechar meu microfone. Se fechasse o teu, acho. Fechasse o teu. É a Fernanda que fecha. Agora foi. Ela fechar. Ah, certo. Ok, obrigado. Eu ainda tô com o microfone aberto, eu acho.
Então, gente, é isso. A gente queria estar passando para vocês nessa semana de interculturalidade um pouco da vivência das pessoas através desse olhar de quem esteve lá. E esse vídeo vai estar sendo gravado e a gente vai compartilhar com todos os inscritos. E se caso tenha algumas dúvidas, a gente está à disposição para saber um pouco mais sobre esses destinos, como a Rússia, como a Suíça, como a Alemanha ou o próprio Chile. Tá? Obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite, Bianca. Isso é até legal que a gente pode passar nas entrevistas. Com a gente certeza. Pode o pessoal. Eu acho que nada melhor do que a fala daqueles que já vivenciaram, para que eles é muito o que é o reflexo deles, né? Então, os anseios e as dúvidas eles podem ser sanados com a fala da Iris, do Lucas e da Bianca e do próprio Pedro. Tá bom? Com certeza. Valeu. Tá bom, obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Lucas, Iris e Bianca, vocês foram os amores. De nada. Obrigada pela parceria. Tchau. Imagina, Tchau, Bianca. Obrigado Pedro, a você, viu? Obrigada a todos. Muito obrigada. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, Bianca, Fernanda. Tchau, Rosana. Um beijo. Beijo. Estava tentando achar aqui o microfone, mas eu vi que não tem mais, não tinha muitos estudantes novos, né, assim, para ter dúvida também, mas eu acho que essa gravação vai ajudá-los também. Mas, tchau, sim. Rosana. Boa Tchau, noite. tchau. A gente conversa mais depois. Valeu. Tchau.